Olá pessoal, eu sou Marcos Porto e dentro da disciplina Fundações e Soluções de Contenção abordaremos hoje conceitos básicos de investigações geotécnicas. Bom, o objetivo principal da nossa aula de hoje é abordar os elementos principais e básicos da investigação geotécnica, da investigação do subsolo, para aplicação em obras geotécnicas. Bom, a questão geotécnica ela está presente em diversas situações na engenharia civil. E a gente vai citar aqui as principais situações que envolvem ou que aplicam as investigações geotécnicas, o estudo geotécnico. As fundações, por exemplo, as fundações de prédios, de edifícios, por exemplo, é uma situação em que a gente precisa das investigações do subsolo, das investigações geotécnicas, para que a gente possa definir o tipo de fundação, para que a gente possa definir a dimensão dessas fundações, para que a gente possa definir as cotas de assentamento dessa fundação, de forma que a gente tenha uma obra segura. As contenções são elementos que são construídos para suportar o maciço de terra em situações de escavações ou obras de infraestrutura. Então, as contenções são soluções econômicas, de uma forma geral, tendo em vista que, com a contenção, a gente evita, às vezes, de ocupar grandes áreas com taludes para que a gente tenha uma solução em desnível. Os túneis também são situações em que a gente precisa de uma detalhada investigação geotécnica. Os túneis são soluções em que a gente utiliza esse elemento construtivo para que a gente possa obter soluções econômicas em projetos de infraestrutura, normalmente rodovias e ferrovias. Então, em situações de topografia muito acentuada, o túnel é a solução mais econômica para que a gente possa atender aos requisitos de projeto de uma obra de infraestrutura de transportes. As obras de terra, de uma forma geral, aí, as barragens, os aterros, os diques. Então, as obras de terra, elas são obras que necessitam de uma detalhada investigação geotécnica para que a gente possa ter o material adequado, a solução adequada de forma segura. Em algumas situações, a gente, ao construir em determinados tipos de subsolo, a gente pode ter dificuldade, no sentido em que as cargas não vão ser adequadas às características geotécnicas do material. Muitas vezes a gente chega a uma solução que envolve a fundação, envolve construções, às vezes excessivamente caras. Algumas vezes a gente pode promover melhoramentos nas características geotécnicas do subsolo e com isso conseguir um projeto mais econômico. Então, o melhoramento do subsolo também é uma área de aplicação dos estudos geotécnicos. Bom, a solução geotécnica ela tem uma anatomia própria, tem uma forma de tratar bem específica. Uma solução geotécnica ela se inicia com a determinação da situação na natureza. A partir, normalmente, de investigações de subsolo, de sondagens, de prospecções, a gente consegue obter informações daquele subsolo, a gente consegue reconhecer o material que a gente tem ali. Essas informações individualizadas, elas não representam muito, porém, a partir dessas informações, a gente faz um modelo simplificado. Nesse modelo, a gente procura encaixar ou classificar os materiais com faixa de características semelhantes para que no final a gente tenha uma estratigrafia, um entendimento do comportamento daqueles materiais com a profundidade do subsolo. Na próxima etapa de uma solução geotécnica, a gente precisa entender a construção que vai interagir com aquele meio físico. Então a gente tem que determinar o mecanismo, como é que vai ser essa interação e como é que aquela construção vai atuar.
Isso envolve a identificação das cargas que ali vão atuar, por exemplo, né? E os mecanismos que vão representar o comportamento daquela construção naquele subsolo. A próxima etapa é selecionar os métodos e parâmetros. Uma vez a gente entendendo o mecanismo, a gente vai escolher, selecionar um método, né, e, consequentemente, os parâmetros que vão ser necessários. Daí a gente pode fazer o nosso programa de investigação. A partir do método dos parâmetros, a gente vai fazer o dimensionamento propriamente dito, em que a gente vai chegar a valores, a tamanhos adequados daquela construção, de forma a atender aos parâmetros geotécnicos disponíveis naquele subsolo. Isso é um exercício, então a gente parte daqueles parâmetros e vai procurando dimensões econômicas. Então a gente pode chegar a dimensões que não sejam suficientes, então a gente tem que ver outra forma. A gente pode também escolher procedimentos e métodos diversificados e que se encaixem melhor com aquela situação. Então, o projeto geotécnico deixa de ser uma pesquisa, em que a gente procura chegar a uma obra que nos dê a segurança, que nos dê a economia necessária e a qualidade adequada para aquela obra. Quando a gente chega a isso, então a gente expõe o nosso projeto. A gente tem o projeto pronto. Esse é o final da solução geotécnica, do procedimento para chegar a uma solução geotécnica. Então tudo começa com a investigação. Então o início do nosso processo de elaboração de um projeto de geotecnia, o início é a investigação geotécnica. A investigação geotécnica ela pode ser feita por diversos métodos. Esses métodos eles podem ser divididos de uma forma didática em métodos diretos, métodos semidiretos e métodos indiretos. Os métodos diretos são métodos em que a gente consegue acessar a profundidade de interesse e também consegue visualizar, consegue obter uma amostra naquele horizonte, naquela profundidade. Já os métodos semidiretos, a gente consegue sim chegar à profundidade de interesse, só que nos métodos semidiretos a gente não obtém amostras. E também os métodos indiretos, representados pelos métodos geofísicos. Nesses procedimentos, a gente não obtém amostra e muitas vezes não chega também na profundidade de interesse. A gente reconhece as características geotécnicas por correlações que a gente realiza com parâmetros puramente físicos. Daí, procedimentos geofísicos. Bom, em relação aos métodos diretos, a gente vai citar aqui alguns deles. Os métodos diretos eles podem ser divididos em métodos manuais e mecânicos. Os métodos diretos manuais mais empregados, quer dizer, aqueles métodos em que a gente consegue, além de atingir o ponto de interesse da investigação, a gente consegue também obter uma amostra, certo? Os principais deles são o poço, que é uma escavação, bem simples de ser executada, as trincheiras, que são também escavações, que se desenvolve ao longo de uma determinada direção, e os trados, né, que são tubos em forma de T, em que na ponta tem um instrumento de escavação. Então, os métodos manuais diretos são esses. Os mecanizados são métodos que aí já utilizam alguns instrumentos, além de utilizar a força humana. E esses procedimentos mecanizados são representados principalmente pelo ensaio à percussão, também chamado de Standard Penetration Test, a sondagem rotativa e a sondagem mista. Normalmente o SPT ele é eficiente
em camadas de solo, o procedimento de prospecção por sondagem rotativa em maciços rochosos, e a sondagem mista utiliza, quando você tem camadas diversificadas, os dois procedimentos, o SPT nas camadas de solo e a rotativa nas camadas de rocha. Bom, os principais métodos semidiretos são o Cone Penetration Test, que é um método que vai me fornecer também informações de resistência do solo com a profundidade, né, através de penetração de uma sonda com a ponta em forma de cone. É um procedimento de cravação estática. Além do CPT, eu tenho o pressiômetro que me fornece informações também do comportamento de deformação do subsolo com a profundidade, e o ensaio de palheta, que me fornece a resistência não drenada do solo, normalmente no caso de argilas saturadas. Os métodos semidiretos são representados de refração sísmica e de resistividade elétrica. O método indireto, como a gente falou lá no início, ele nos dá informações por correlação. Quer dizer, através de um método semidireto, eu obtenho informações geotécnicas partindo de parâmetros puramente físicos, seja eletroresistividade, seja frequência de onda sísmica ou onda eletromagnética. Bom, uma vez tendo a investigação, a gente determina o mecanismo, no caso de uma fundação, por exemplo, reconhecendo os esforços que nela vão atuar. A gente seleciona também o método e, consequentemente, os parâmetros. Podem ser métodos teóricos, empíricos ou semi-empíricos. Isso aí vai depender do tipo de construção, das informações que a gente tem disponível. Enfim, existe uma série de fatores que influenciam na escolha desses métodos, consequentemente também dos parâmetros. E assim, o projeto vai... o exercício de executar um bom projeto é que a gente tenha uma construção dentro dos parâmetros de segurança recomendados. Bom, e a grande questão de um projeto de fundações, por exemplo, é a gente ter o método adequado, os parâmetros adequados, considerando as técnicas de investigação. Então, a gente procura sempre utilizar procedimentos de cálculo que sejam mais próximos da realidade, mas normalmente esses procedimentos de cálculos, eles precisam de informações e de parâmetros de investigação que nem sempre são possíveis de ser obtidos. Né? Então a gente procura sempre o melhor método. Esses métodos, por consequência, existem parâmetros às vezes bem sofisticados. Então o grande desafio é a gente conseguir desenvolver projetos, né, viáveis e considerando os elementos de investigação que a gente pode conseguir. Então, como eu disse, existem vários métodos, a gente procura sempre o procedimento de cálculo mais acurado, mais próximo da realidade, mas nem sempre a gente consegue, de uma forma viável, obter os parâmetros que esses procedimentos de cálculo mais sofisticados exigem. Então, porém, a gente, com os elementos que a gente tem disponível, com os parâmetros que a gente tem disponível de investigação, a gente pode sim utilizar procedimentos de cálculos seguros, atentando também para uma série de outros fatores que a gente pode, né, e consegue fazer na prática de projetos, que é acompanhar as investigações, zelar pela execução dos ensaios, mesmo que sendo ensaios mais simples, né, fazer ensaios de desempenho, como provas de carga, enfim, a gente dentro da nossa realidade, a gente conseguir desenvolver projetos seguros, projetos de qualidade e também projetos
econômicos. Ok, então agradeço a todos pela atenção, até a próxima aula.